Nós temos orientado. Talvez você já tenha vindo em um culto, né, da Universal, perto da sua casa, e você de repente chegou lá e na entrada, por exemplo, no Templo de Salomão, na entrada vocês vão ver um monte de cadeiras, uma na frente da outra. Sabe o que é aquilo? O pastor, antes da reunião, vai lá, senta e fica disponível para conversar com as pessoas, para orientá-las. Eu estou dizendo que nós temos feito. Nós temos feito assim, e nós estamos dividindo, que isso é um trabalho importante. Mas, bispo, eu não tenho esse tempo todo. Pode não ter, mas dê tempo aos membros da sua igreja. Converse com eles, oriente eles. Não deixe eles pensarem que o pastor está lá e é muito difícil falar com o pastor. Não, eles têm que ter acesso ao senhor e à senhora. Amém? Para que eles saibam que no momento em que eles precisam, o pastor está lá para dirigir eles, para guiar eles, para que eles não venham se perder. Isso é muito importante. Então, parte do nosso trabalho é o aconselhamento espiritual. A Bíblia diz em Colossenses 3,16, diz assim: a palavra de Cristo habite em vós como? Abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos como? Esse é o trabalho do pastor. Aí segue o versículo. Mas nós temos essa responsabilidade de admoestar, de aconselhar, de gastar tempo com as pessoas que vêm à igreja para que elas saiam dali sabendo o que elas têm que fazer. Porque lembra quando nós chegamos na igreja? Lembra quando o Senhor... Talvez existam aqueles que nasceram no Evangelho e graças a Deus por isso. Quem aqui não nasceu no Evangelho? Levante as mãos, por favor. Quem não nasceu no Evangelho? A maioria de nós não nascemos no Evangelho. Eu não nasci no Evangelho. Eu cheguei na igreja, eu era adolescente, eu tinha 16 para 17 anos. Eu não nasci no Evangelho. E quando eu cheguei na igreja, eu não entendia tudo o que era dito, eu não entendia. Lembra quando a senhora chegou na igreja? E talvez mesmo o senhor, a senhora que nasceu no Evangelho, teve o seu período em que não entendia. Hoje, no programa que nós fazemos todos os sábados na TV Templo, canal 10.1, nós estávamos falando com um pastor que ele cresceu na igreja. Mas quando ele chegou na fase de adolescência, ele se afastou. Ele foi para o mundo, caiu nas drogas, na bebida, foi fazer o que era errado. Ele tinha nascido na igreja. Então, mesmo o senhor e a senhora que diz eu nasci na igreja, tenho certeza absoluta que houve momentos em que você não entendia o que Deus queria, a palavra de Deus. E como que se resolve isso? Aconselhamento espiritual, conversa, dando atenção, cuidando das pessoas. Nós não podemos assumir que o simples fato da pessoa estar na igreja já faz ela nascer de Deus, não. Tem que ter acompanhamento. Amém? Esse é o nosso papel, o aconselhamento espiritual. Algo que nós falamos também muito, temos batido nessa tecla. Nós temos batido nessa tecla, que é um terceiro ponto que nós vamos falar, é o exemplo de vida. O pastor tem a obrigação de ser um exemplo. Nós falamos da última vez, o evangelho tem sido ridicularizado, sim ou não, gente? Vocês concordam que o evangelho tem sido ridicularizado em muitas ocasiões? Nós temos visto pessoas que aparecem pregando o evangelho, mas que a vida delas não condiz com o que elas pregam. Falam de Jesus, mas não vivem Jesus. Pregam a palavra, mas não têm santidade. Não são separados para Deus. São separados de Deus, mas não para Deus. E esse é o grande problema.
Nós temos que entender que nos dias que nós vivemos, são dias maus. E nós temos que ser exemplos de vida, por quê? Porque as pessoas, elas vão olhar para esses que não são exemplos e vão olhar para o Senhor, vão olhar para a senhora. Tem que haver uma diferença no seu caráter, na sua conduta, na sua integridade, na sua palavra. Quando o Senhor disser algo, que esse algo que o Senhor disser seja exatamente o que o Senhor e o que a senhora faz. Que as pessoas vejam em nós o caráter de Deus, amém? Se nós não mostrarmos o caráter de Deus, todo o nosso trabalho não vale de nada. Essa que é a verdade. Mas bispo, o senhor está falando isso para pastores? Estou falando para pastores, porque temos visto muitos pastores que têm o título, que são chamados de pastores, mas que na verdade vivem totalmente distante de Deus. Então é um assunto importante. É um assunto que nós temos que pensar. O senhor, a senhora precisa pensar nesse assunto. Amém? Eu tenho sido um exemplo na minha igreja, fora da minha igreja, porque nós temos que ser exemplo em todos os lugares. Não é verdade? Sim ou não? Nós temos que ser exemplo em todos os lugares. Você nunca sabe quem está ali do seu lado. E não é por saber ou não saber. Se eu sei, eu vou me portar bem. Se eu não sei, então a pessoa não me conhece. Não, não é por isso. Seja junto de pessoas que o senhor, a senhora conhece, ou pessoas que vocês não conhecem, o seu caráter tem que ser o mesmo. Você tem que ser um exemplo. As pessoas têm que ver exemplo em você. Amém, gente? Por exemplo, ontem, eu fui com a minha esposa num lugar, a esposa está ali, procurando ela lá, mas eu esqueço que ela senta aqui. Eu fui com a minha esposa, a gente foi comprar um pastel. A gente foi fazer algo e passamos perto de um lugar que ela conhece, que vende pastel. Japonês é assim, né? Conhece onde vende pastel bom. E aí, a gente foi comprar o pastel, e eu estou lá esperando o pastel. Aí o rapaz falou o meu nome, Celso. Aí a moça que estava do meu lado virou para mim e falou: você é Rebeca? Eu falei: sou. Sou Rebeca. E aí, eu não me lembrava, não me lembro dela. Eu não me lembrava dela. Aí ela disse: nós somos primos. Eu não lembro. Aí chegou a mãe dela, da mãe dela eu lembro, mas eu não lembrava dela. Isso é um exemplo com uma pessoa que é primo, mas que eu não conheço. Eu não lembro. Mas ela me conhece, ela lembrou. Não sei nem como, porque a gente acho que nem nunca... Acho que se nos vimos quando éramos pequenos, depois nunca mais. Mas aonde você vai, tem gente que te conhece. Imagina se lá o rapaz do pastel faz alguma coisa que eu não gosto e eu brigo com o rapaz do pastel. Você deu o pastel primeiro para o outro, eu estou esperando aqui, imagina. E ela só de olho assim. Ela sabe que eu sou pastor. Ela sabe que eu prego o evangelho. Ela sabe o que eu faço. Eu não lembrava dela. Imagina se ela não se apresenta e fica só me observando. Imagina se quem te conhece não se apresenta para o senhor, para a senhora e fica te observando. Será que essa pessoa vai ver o quê? Quando alguém te observa. Será que vai enxergar o quê na vida do senhor, da senhora? Mas não precisa ser só quem não te conhece, não, ou você não conhece, na sua própria casa, dentro da sua casa, a sua esposa, pastor, a pastora que te ajuda, esposa, sua auxiliadora, a pastora que está lá junto do Senhor,
O pastor que está lá junto da senhora, o que ele vê na sua vida? Você vai para o altar e prega a palavra de Deus, vai para casa. Será que a pessoa da sua casa vê esse caráter de Deus no seu dia a dia, fora do altar? Tudo isso conta. E tudo isso mostra a nossa intimidade com Deus, se ela existe ou não.